Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ace na Rede e hoje a gente vai comentar a chave do sorteio de Wimbledon. Saiu hoje à tarde o sorteio da chave masculina e feminina de Wimbledon. A gente ainda não tem os horários dos jogos, nem a quadra, nem o dia exatamente, mas já temos os confrontos, tá pessoal? Lembrando que temos apenas 2 representantes do Brasil jogando Wimbledon, João Fonseca na chave masculina e a Bia Haddad Maia na chave feminina. Isso porque nossos outros fenômenos, Thiago Wilde, Thiago Monteiro e Felipe Meneghini, jogaram o Qualify e perderam. Thiago Monteiro e Thiago Wilde perderam na primeira rodada e o Felipe Meneghini passou para a segunda, mas caiu para um japonês na segunda rodada do Qualify. Então, bom, vamos direto ao ponto aqui. Vou colocar na tela para vocês. João Fonseca vai jogar contra Jacob Furley, um velho conhecido do João, tá? O Furley que aqui no site da ATP consta o head-to-head apenas um jogo entre eles, 1-0 para o João, mas eles jogaram também no Challenger de Canberra há um tempo atrás e também foi vitória para o João Fonseca, ou seja, esse head-to-head na verdade está 2-0 para o João, né? São jogadores que se conhecem bem. Na verdade, os dois, o último jogo do João Fonseca contra o Furley foi em Cincinnati, um Master 1000, que o João teve uma vitória consistente, mas é um jogador muito perigoso na grama, assim como o João Fonseca também é muito perigoso, mas é um jogo onde o João tem que ter um pouco de cuidado, O Furley, que é um jogador também agressivo, gosta de ir para a bola bastante. Então, na grama, esse tipo de jogador ele é muito perigoso, assim como o João também tem um saque muito bom, um forehand muito power. A tendência na grama é que o atleta do outro lado, jogando contra um cara muito agressivo, tenha menos tempo de preparação de golpe, de pensar na jogada e tudo mais, O Furley que saca muito bem também, então vai ser um jogo, cara, de muita porrada, mas eu ainda acredito que o João tem mais aí de 70% de chance de levar esse jogo, Talvez um 70-30, 75-25, não sei se eu tô sendo muito otimista. Mas o Furley também não é um jogador tão alto quanto o João já tá com 1,88, Quando o João entrou no Pro era 1,85, passou para 1,87 e agora a gente vê o profile dele em 1,88. Imagino que o João vai chegar a 1,90, O João tem 18 anos ainda. Deve crescer até os 21. Então vamos aqui mudando um pouco a tela para vocês, um pouco mais de detalhes sobre os dois. Eles têm rankings muito parecidos, galera. Então, na verdade, uma correção. No site da ATP o João consta como 57º no ranking ainda, mas ele já subiu para 54, então na próxima atualização ele será o 54 do mundo, pelos resultados que ele fez, agora mais especificamente pela vitória que ele teve sobre os Zizou-Bergs, tá? Que eu já vou falar um pouco dessa temporada de grama do João. E aqui a gente consegue ver que o João fez mais jogos nessa temporada também do que o Furley. O João tem um título, aquele título maravilhoso na Argentina, onde ele amassou os argentinos todos e ganhou a final do Cerúndulo. Acho que o ápice da carreira do João até o momento. E o Furley não tem título nenhum. Galera, é importante ressaltar que o João ele tem 3 jogos na temporada de grama até agora, tá? Ele fez o primeiro jogo da temporada contra o Koboli. E, cara, foi um jogo que foi um absurdo o João não ter ganhado aquele jogo. O João jogou muito melhor. Eu vendo o jogo, o que eu pude perceber é que o Koboli, ele entrou na onda do hype do João e jogou o máximo que podia e que conseguia, mas contou muito com a sorte. Assim, o João estourava umas bolas, ele pegava no susto e voltava um drop shot contra o João, umas redes absurdas. O João, no tie-break do último set, foi para a rede, ia fazer um voleio fácil, escorregou na grama e aí acabou sendo o ponto do Koboli. Foi assim, um jogo, um pecado, mas que a gente pode perceber e quem soube analisar pelo ponto de vista correto, viu quão o João jogou bem aquele jogo, E aí o segundo jogo na temporada de grama foi contra os Zizou-Bergs, e aí o João ganhou. Foi um jogo bem parelho também, foi um jogo difícil, mas a gente viu ali que o João estava um pouco mais consistente, não dependeu muito da sorte, assim, então foi um jogo bem legal.
O João teve uma vitória bem consistente. E aí na segunda rodada, né, isso em Eastbourne, ATP 250, onde ele ganhou do Zizelbergs na primeira rodada, passou para a segunda e já pegou o Taylor Fritz. Taylor Fritz, que é o quinto do mundo e o melhor sacador do mundo, né? Então, assim, não é qualquer coisa, principalmente na grama, né? Eu acho que, para quem não sabe, a grama é o piso mais rápido do tênis, né? Quando a gente compara grama, saibro e quadra dura, a grama é disparado o piso mais rápido. Então, quem saca muito bem na grama e tem forehands muito powers, acaba tendo um certo benefício. E o slice também. Slice na grama, ele machuca muito, porque como a bola gira, quando ela bate na grama, ela cai ainda mais. Então é uma bola bem difícil. Vocês podem perceber olhando jogos de Wimbledon que a galera recorre muito ao slice, né? Saque slice, com certeza. Então, o João pegou o Taylor Fritz e, cara, todo mundo... Eu sinceramente, não tinha necessidade nenhuma de ver o João indo bem naquela partida, jogando contra um cara desse. Mas, cara, o João surpreendeu todo mundo. Claro que o Taylor Fritz não fez o melhor jogo dele da grama, mas continua sendo o Taylor Fritz o melhor sacador do mundo, o quinto do mundo. E Taylor Fritz ganhou o primeiro set, o João conseguiu empatar no segundo set, levou para o tie-break, empatou o jogo em 1-1. Mas lá em Eastbourne eles não têm luzes artificiais nas quadras, né? Então a partida foi prorrogada para o dia seguinte. Lembrando que normalmente nas quadras de grama, como não possuem cobertura, assim que entra a parte noturna, eles interrompem as partidas por causa do sereno. Qualquer tipo de umidade na grama, ela escorrega muito, né? Diferente de outros pisos, por exemplo o saibro, se começa a chuviscar, o juiz ainda não interrompe a partida, né? O saibro é totalmente jogável chuviscando, né? Até melhor, dependendo de como a quadra estava na situação anterior. Na quadra dura, alguns leves chuviscos também. O juiz deixa prosseguir a partida, mas na verdade ele interrompe por causa das linhas também, que escorregam muito. Mas a grama, indiscutivelmente, qualquer tipo de umidade se torna um piso muito escorregadio. Então, João empatou 1-1, foi para o terceiro set que continuou no outro dia, isso no caso anteontem. E aí o Taylor Fritz, cara, já era uma outra situação, estava ventando muito mais. O Taylor Fritz se beneficiou um pouco com isso, abriu 4-1 no João, mas o João buscou, empatou o jogo, levou o jogo para o 5-5. E ali no detalhe, cara, contra o quinto do mundo, acabou perdendo. Então eu acho que se a gente puder fazer um apanhado desses últimos jogos do João, cara, para mim extremamente positivo. Acho que o João chega muito bem em Wimbledon agora, né? Chance de ser campeão? Galera, não custa nada sonhar. Claro que chance tem, mas não é o que a gente, né, a gente sendo sensato assim, o que eu espero pro João talvez pegar uma quarta rodada de Wimbledon, quem sabe chegar em oitavas de final seria incrível. Claro que, cara, se falando de João Fonseca, tem chance de ganhar tudo a todo momento, a gente nunca sabe como vai ser, mas eu acho que o João tem chances de chegar em quarta rodada, oitavas de final, sim. Galera, vamos analisar um pouco aqui o chaveamento de Wimbledon masculino, tá? Como eu falei no começo do vídeo, a gente ainda não tem os horários das partidas, a quadra e o dia específico, mas a gente já tem esses matchups aqui. E aí vamos bater um papo sobre isso, ó, tá na tela para vocês. Eu queria levantar um ponto para um jogo aqui, além do João Fonseca, né? Na próxima, ó, eu vou deixar um pouco para vocês aí. Aí quem quiser ver um pouco mais no detalhe, só pausar o vídeo aí para ver com calma, tá? Já passando aqui, cara, a gente tem um jogo aqui que vai ser muito Passando aqui, galera, a gente vai ter um jogo aqui que vai ser muito interessante. Taylor Fritz contra o Perricard. Para quem não sabe, o Taylor Fritz é o atual melhor sacador do mundo. E a gente tem aqui o Perricard, que há poucas semanas atrás era o melhor sacador do mundo, né? Então, vai ser um jogo muito interessante de ver, porque assim, a gente provavelmente não vai ver muitas trocas de bola, né? Um jogo já é na grama, um jogo que não tem tanta troca de bola como no saibro, na quadra dura, por exemplo. E aí a gente está falando dos dois melhores sacadores do mundo.
Então, provavelmente são poucas trocas de bola, a gente vai ver muito ace nesse jogo, principalmente porque é um Grand Slam, né? Um melhor de 5, então é muito tempo jogando, os caras sacando muito na grama, então vai ser um jogo muito interessante de ver, vai ser divertido, né? Levantando aqui também o Sinner, jogando pela primeira vez depois da derrota para o Bublik. Vai jogar contra o Luca Nardi, um bom jogador. Alcaraz jogando contra o Fonini, aqui vai ser um jogo legal de assistir, mas provavelmente o Alcaraz não toma nenhum set aqui. Monfils e Humbert também vai ser um jogo legal de ver, um jogo de alto nível. Monfils, cara, surpreende a gente demais. O cara, praticamente 40 anos aí, nível físico de 20 e poucos. É um cara que, se quiser mesmo, joga até os 50 anos. É incrível. E aí, passando a chave para vocês aqui darem mais uma olhadinha. Lembrando, quem quiser, pausa. E aí, galera, falar um pouco também da Beatriz Haddad Maia. Beatriz que joga contra Sramkova. Agora também não temos o dia, não temos o horário nem quadra, mas já temos essa matchup. Lembrando que as informações do site da WTA, pessoal, um pouco mais limitado que na ATP, então estou trazendo essa matchup e informar para vocês que esse head-to-head, ele é um head-to-head de 6 jogos e está 4-2 para a Bia. Então são atletas que se conhecem muito bem, já jogaram várias vezes, né? E a Bia, cara, tá numa fase boa, perdeu ontem para Pauline, só que Pauline é campeã de Grand Slam, finalista de múltiplos Grand Slams também. Não é problema nenhum perder para uma atleta desse nível. E acho que a Bia se beneficia muito na grama. É um terreno que ela gosta, né? A Bia já foi campeã na grama. E privilegia o jogo dela. A Bia que saca bem, né? Ela está passando por uma fase um pouco complicada, mas já está em ascensão novamente. Passou por um 2024, um começo de 2025 bem complicado, a Bia. Mas que a gente torce para que ela consiga mostrar de fato quem ela realmente é como atleta, né? Porque a gente sabe o potencial que a Bia tem, ex-top 10 do mundo. E assim, né? Tá top 20 poucos do mundo. Galera, isso é um feito incrível. Então vamos torcer para a Bia, né? Deixar ela realmente ter essa leveza ao jogar, mas eu acredito muito na Bia nesse jogo. Acho que ela ganha fácil de 2-0. Tá? Para quem não sabe também, quem não é muito integrado do tênis, Grand Slams são competições onde a chave masculina é formada por jogos melhores de 5 sets